Vamos falar então sobre essa decisão do Federal Reserve. A gente conversa agora com o André Valério, economista sênior do Inter. Tudo bem, André? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada pela conversa. Boa tarde, Muriel. Tudo bem e você? Tudo certo. Queria muito ouvir a sua percepção diante desse cenário que, no fim das contas, não surpreende ninguém, mas agora fica essa expectativa para a fala de Jeremy Powell, né? O que a gente pode esperar dessa fala? De fato, acho que foi uma decisão, tanto desde a decisão por si só até o comunicado e até mesmo as dissidências, né? Tudo dentro do esperado. Né? Acho que ninguém estava com uma visão muito diferente disso. E para a fala do Powell, né, a gente espera um tom cauteloso até por conta da falta de dados. Né? Então, eu acredito que ele não deve querer se comprometer com um novo corte em dezembro, mas deixando bem claro que está na mesa, né? Acho que acredito que é mais provável que eles entreguem esse corte em dezembro, né? Porque a gente não vai ter, muito provavelmente não vai ter novos dados até lá, né? Pelo andar da carruagem, da continuidade do shutdown. Eles devem fazer a próxima reunião em dezembro sem novos dados novamente. Então a gente acredita que não vai ter nenhum novo dado, né? Desafiando essa visão do Banco Central de que é necessário dar apoio para o mercado de trabalho. Perfeito. E aí, queria até entender um pouco sobre esse comunicado que a gente tem, pelo menos até agora. A gente tem um Federal Reserve deixando muito claro que a criação de empregos desacelerou nesse ano, taxa de desemprego subiu ligeiramente, mas permaneceu baixa até agosto. Foram os dados do payroll que trouxeram realmente esse alerta na sua visão? Queria entender um pouco da sua percepção diante desse cenário. De fato, principalmente as revisões do payroll, né? A gente estava com as divulgações iniciais ainda dando indícios, né, de que o mercado de trabalho estava bem robusto. E a partir de julho, né, a gente viu fortes revisões ali na série histórica, que inclusive fizeram com que o dado de junho, né, fosse negativo. Né? Então a gente teve ali uma primeira destruição de emprego na economia americana desde a pandemia, né? E de fato a gente vê, né, uma perda de dinamismo. A gente tem tantas questões lá da demanda por trabalho quanto pela oferta, né, com o governo americano do Donald Trump combatendo a imigração, né? Então a gente tem uma maior dificuldade ali no mercado de trabalho. E de fato a gente vê esses sinais de desaceleração que, com os dados paralelos, né, os dados alternativos que a gente teve aí ao longo desse mês de setembro, de outubro, aliás, confirmam, né, essa visão de continuidade da desaceleração. Ao mesmo tempo, historicamente, a gente não vê, né, uma taxa de desemprego ali no patamar que preocupe tanto. Mas é algo que chama atenção. Esse comitê, né, liderado pelo Powell, ele sempre se mostrou mais sensível, né, ao mandato de emprego do que ao mandato de inflação propriamente dito. Né? Já é o terceiro ciclo de corte que ele comanda, e nas três, o que foi o gatilho para esse início do ciclo de corte foi algum susto com o mercado de trabalho. Então é natural que a gente veja, né, a continuidade desse tom mais preocupado com o mercado de trabalho. Perfeito. E outro ponto também que o comunicado destaca é que as perspectivas econômicas permanecem elevadas, então a gente fala de incerteza, a incerteza continua muito elevada e também o Jeremy Powell e o comitê como um todo avaliam que a inflação subiu desde o começo do ano e que permanece um pouco elevada. Eu queria te ouvir sobre esse cenário também. A gente que está acompanhando uma inflação, mas que ainda assim a gente viu uma apreensão muito grande por parte do Federal Reserve, por parte do comitê como um todo com relação à inflação e às tarifas, mas na última reunião a gente teve Jeremy Powell falando que a inflação realmente não está fazendo o caminho de volta para a meta, pelo menos não por enquanto, mas ainda assim a inflação não subiu tanto quanto era esperado com relação às tarifas. A inflação já caminha, né, para o quinto ano que ela vai ficar acima da meta, né, e a gente não vê um grande avanço ali em direção à meta de 2%. O último dado de inflação até veio abaixo do esperado, mas ele reforça essa visão, né, da inflação ali persistente nesse patamar ao redor de 3%. E a gente vê sinais, né, de repasse das tarifas, principalmente para a inflação de bens, que acelerou bem esse ano. Né, a gente encerrou ano passado com o núcleo da inflação de bens americano em torno ali de 0,5% negativo, né, e já está em 1,5% positivo nesse momento, acumulado em 12 meses. O que tem mantido a inflação relativamente comportada, né, é o bom desempenho da inflação de serviços, que perdeu bastante força ao longo desse ano, puxado principalmente por inflação de aluguel. Né. Então, isso tem dado, né, essa margem de manobra para o Fed ficar mais atento ao mandato de emprego. Mas, eventualmente, né, eu acho que isso é um problema maior para 2026, né, uma incerteza maior para lá. Eventualmente, se a gente não vê, né, sinais de retomada desse processo desinflacionário na economia americana, eles provavelmente vão ter que voltar suas atenções para o mandato de inflação também. Perfeito. Até aproveito também para te perguntar, diante desse cenário que a gente está acompanhando, a gente está vendo o mercado até tendo uma reação um pouquinho mais tímida diante desse corte. É porque já estava precificado realmente esse corte de 0,25?
Com certeza, acho que ele estava amplamente precificado, né? A gente via ali pela probabilidade implícita na curva de juros, quase 100% de chance já desse corte. Acho que o shutdown, né, ele meio que confirmou essa tendência, porque não houve novos dados para desafiar essa visão, e eu acho que na margem, né, o shutdown contribui para um cenário de corte de juros, né, porque coloca, né, exerce uma pressão negativa sobre a atividade, sobre o mercado de trabalho, especialmente dada a duração, né, e a perspectiva é que dure ainda mais. Então, acho que não teve nenhuma mudança, né, no cenário nos últimos meses, né, entre a última reunião e agora, que pudesse colocar em xeque nesse corte agora. Agora, André, até queria te perguntar com relação ao cenário do shutdown, porque a gente fica na dúvida realmente do quanto o Federal Reserve fica realmente às escuras, porque a gente acompanha os dados oficiais, a gente sabe que realmente não estão saindo. O PCE que saiu semana passada, bem atrasado. Mas o Federal Reserve consegue acompanhar de alguma forma a partir de dados paralelos? Como é que o Federal Reserve acompanha esse cenário da economia diante desse shutdown? Ou eles realmente estão às escuras? Eles estão virtualmente às escuras porque eles têm basicamente os mesmos dados que a gente tem aqui no mercado, né? Eles só têm as fontes privadas, né? Antes eles tinham até alguns dados privados que não eram disponíveis, mas agora também, né, os dados da ADP, por exemplo, eles divulgavam, né, que era uma medida paralela de payroll, eles divulgavam um dado semanal exclusivo para o Fed e foi interrompido isso recentemente. Então eles estão meio que na mesma página que a gente, né? Estão navegando aí, né, tateando o escuro, né, com esses dados privados. E, de fato, isso dificulta bastante, né? E como eu disse, acho que a tendência é que eles realizem a próxima reunião em dezembro também sem mais nenhum dado novo, né? A gente caminha aí para ter dados sobre a economia americana em tempo real mesmo só em 2026. Perfeito. E justamente por causa desse shutdown, eu queria entender o quanto que a gente pode estar, no fim das contas, às escuras e o quanto que isso pode complicar o cenário econômico, levando em consideração que não tem esses dados. Porque a gente acompanha as falas de Jeremy Powell há bastante tempo aqui no Money e a gente percebe que ele estava falando já o quanto ele estava dependendo de dados, né? Dados que sairiam para poder tomar decisão de política monetária. Só que no fim das contas agora complicou um pouquinho mais a vida dele. Então, o quanto que isso pode ser prejudicial para a decisão de política monetária, para acompanhar o mercado? Como é que você avalia isso? Acredito que a curto prazo, né, e aqui eu estou pensando até o final do ano, né, não deve ser suficiente para alterar a trajetória que estava pré-estabelecida ali nas projeções dos próprios membros do FONC, né, em setembro. Então, acho que na margem, né, o shutdown confirma essa trajetória de mais importe em dezembro, né, a nossa expectativa aqui é que eles continuem importando até dezembro, até porque esses movimentos do mercado de trabalho, eles são, né, eles movem devagar, né, então a tendência deve continuar nos próximos meses, mesmo que a gente não observe esses dados, né, e o que a gente vê de dado paralelo confirma que pelo menos o mercado de trabalho não está reacelerando, né, então isso dá uma confiança para o Fed de que ele pode continuar cortando, e aí vira, né, até o próprio Powell na reunião de setembro, ele utilizou na expressão de que esse corte pode ser visto como um gerenciamento de risco, né, e em meio ao shutdown, acho que isso fica mais, né, evidente que é um risco a ser gerenciado mesmo, né, e esses cortes aí de 25, né, vão totalizar 75 bips de corte até o final do ano, é uma margem ali que é gerenciável, né, então caso eles tenham que dar eventualmente um cavalo de pau, o que é pouco provável, não é um cavalo de pau tão significativo, né, então acredito, né, que pelo menos até o final do ano essa trajetória deve ser mantida, e aí o shutdown, né, essa ausência de dados, ele aumenta muito a incerteza para a continuidade da política comunitária em 26, né? O FONC projetava, né, mais um corte em 26, pelo menos. E aí isso fica mais difícil de ser avaliado, né? Acredito que a partir do ano que vem eles adotam uma postura mais cautelosa de tentar, né, dar um passo atrás, esperar ver o desenvolvimento da economia, a retomada, né, do fluxo de dados, para aí sim tomar alguma decisão mais significativa. Perfeito. E até queria entender um pouco da sua avaliação, porque o mercado acabou de reduzir a chance de um novo corte de juros em dezembro para 84,6%. Lá no CME Group a gente está acompanhando também. E a projeção inicial era 90% mais ou menos, diante aí desse comunicado. A fala de Jeremy Powell nem saiu ainda e já tem uma atualização. Qual a explicação por trás disso, pelo que a gente está vendo? Acho que é o tom do comunicado, né, que não foi, o comitê optou por não, né, se com essa trajetória pré-estabelecida ali nas projeções de setembro, né? Porque é natural, dada a incerteza que o shutdown coloca, né, sobre a visão da economia. Mas como eu falei, acredito que no final das contas, né, a gente não vai ter dado novo, a gente não vai ter, né, algum sinal de que essa visão, né, que se o Banco Central tinha essa visão de que era preciso esses 3 cortes lá em setembro, a gente não teve nada que confrontasse essa visão, que contradizesse essa visão, né? Então acredito que eles devam manter essa trajetória, né?
ver aí o que o Powell vai afirmar, né, na coletiva. Acredito que ele deve ser bastante cauteloso para não se comprometer totalmente, mas no final das contas ali, acho que até em dezembro a gente deve ter uma maior clareza do que eles pretendem fazer, né, através das falas públicas que eles vão dar, mas eu não vejo assim motivo para eles pararem nesse momento, porque se fosse para parar também por conta do shutdown, a gente teria algum indício também nessa reunião. André, você enxerga um Federal Reserve dividido a partir do ano que vem? A gente já teve alguns votos dissidentes, nem tanto no dia de hoje, mas alguns. E eu queria entender como é que você enxerga o cenário para o ano que vem, porque em maio Jeremy Powell vai sair e claramente Donald Trump já falou que vai indicar uma outra pessoa. Como é que você deve enxergar e como é que a gente pode esperar desse Federal Reserve com esse novo indicado de Donald Trump? Porque quem a gente vê que Donald Trump indicou, por exemplo, nesse ano já, mesmo que de forma temporária, tem votado, inclusive, para cortes mais abruptos, mesmo quando a gente estava acompanhando ainda naquela época de manutenção de juros, a gente via justamente os que foram indicados por Donald Trump apontando aí para já um corte, então movimentos até contrários do próprio Jeremy Powell. Como é que você enxerga esse cenário para o ano que vem no Fed? Olhando os fundamentos, né, da economia americana, a gente não vê muito espaço para a continuidade desses cortes no ano que vem, né? Até por conta dessas pressões da inflação que a gente tem visto vindo das tarifas, né? E, eventualmente, se essa desaceleração no mercado de trabalho não se confirmar e não se traduzir numa desaceleração da atividade, vai ser difícil justificar, né, a continuidade desses cortes. Mas tudo depende, né? Tem uma incerteza muito grande de quem que vai ser o novo presidente do Fed, quem que vai substituir o Powell. Mas ainda assim, né, lembrando que é uma decisão colegiada, né, a gente vai ter, né, ainda tem o papel do presidente do FONC, que é coordenar e gerar consenso, né, em torno da decisão. Então, mesmo que o Trump coloque alguém alinhado à visão do governo federal, né, ele não necessariamente vai ter os votos necessários para cortar na magnitude que o governo deseja, né. Então é difícil a gente ter alguma ideia, né. Eu acredito que o corte adicional que o Fed tem projetado para o ano que vem no limite faz algum sentido, mas a gente não vê tanto espaço para isso. Mas aí depende muito, né? A incerteza imposta pelo shutdown, né? A ausência dos dados também dificulta bastante a gente fazer essa análise, porque a gente perde, né, um pouco desse tato, até mesmo esse dado da inflação de setembro que foi divulgado em meio ao shutdown, é difícil de avaliar porque a gente não tem contexto, né? A gente não consegue colocar em comparação com os outros dados da economia americana para a gente ter uma melhor ideia de onde que está de fato, né, a situação. Esse estudo dificulta bastante a gente ter alguma ideia, né, do que vai ser a trajetória da política monetária em 26. Muito bem, André Valério, economista sênior do Inter. Obrigada, viu, pela conversa, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse comunicado e já ficar de olho nessa expectativa da fala do Powell. Obrigada e bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde.